Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal. É a série que a gente fala dos mistérios não resolvidos da DC. E para esse primeiro capítulo a gente vai falar de um dos mistérios mais misteriosos da DC. O mistério que quando eu era criança me deixou cheio de dúvidas no desenho clássico dos Jovens Titãs. O mistério de quem era o Red X, ou seria Red X. Enfim, roda a vinheta e vamos começar! E pessoal, só antes de começarmos, já vai deixando aquele bate-like e comentário, porque isso ajuda demais o canal aqui e eu agradeço demais. Muito obrigado! Então, o desenho clássico dos Jovens Titãs. Ai, que coisa boa! Com certeza um dos melhores desenhos que a Warner DC já fez. O desenho tinha tudo: ação, comédia, personagens cativantes, mensagens e um fucking final depressivo. Ah, Mutano, coitado do Mutano, até hoje eu fico triste por você. Contudo, deixa o Mutano de lado e vamos falar do personagem que foi o grande mistério ao longo das 5 temporadas, o Red X. Ou então, para os íntimos, só X. Esse personagem apareceu pela primeira vez no episódio 9 da primeira temporada, chamado de Máscaras. Contudo, no decorrer do episódio, é estabelecido que ele é ninguém menos que o próprio Robin, se disfarçando para conseguir chegar perto do Slade. Exterminador. Porém, o plano do Robin vai por água abaixo porque o Slade de fato é um cara esperto e descobre o plano dele. Puxa, Robin, o Batman não te ensinou direito, né? O Robin manda tão mal nesse episódio que até os Titãs descobrem e ele leva um sonoro sermão da Estelar. Você e ele são parecidos. Slade não confiou em você e você não confiou em nós. Nossa, isso deve estar doendo até hoje. Bem, mas então não tem mistério, né? O Red X é o Robin. Tecnicamente ele foi o primeiro Red X, mas teve o segundo. E isso porque um outro Red X aparece em outras temporadas dos Jovens Titãs. No episódio 2 da terceira temporada, alguém rouba o uniforme do X e se passa por ele. E é a partir daqui que o mistério começa. Nesse episódio, todos ficam surpresos em ver o X. Ele se mostra ser muito capaz de lutar contra todos os Titãs. E o Robin pergunta pro X quem é ele. Se fosse pra você saber, por que estaria demais? E convenhamos, né, gente? Essa resposta evasiva dele meio que já começa a construir o mistério de quem que é ele. E nessa primeira luta que a gente vê ele em ação, nós começamos a entender um pouco melhor a personalidade dele. Durante a luta, ele dá uma cantadinha na Estelar e se mostra muito convencido com suas habilidades ao derrotar os demais membros. A equipe falha em capturá-lo e retorna para a base para investigar mais. E gente, é aqui que começa um negócio bizarro. O próprio desenho começa a teorizar sobre quem pode ser o Red X. O Mutano mostra um quadro com teorias, e uma das teorias é que esse X poderia ser um Robin Mirim, mas o que realmente chama atenção nesse quadro é o Jason Todd. E olha, aqui a gente tem o desenho nos informando que o Jason Todd existe nesse universo. Lembrando que, oficialmente, o seriado dos Titãs está dentro de um universo próprio, sem qualquer relação com as demais animações da DC. Só que agora vocês vão ver que tem um negócio bem estranho aí. Esse episódio aí dos Titãs foi exibido pela primeira vez no dia 4 de setembro de 2004. E prestem atenção nessas datas. E o Jason Todd só foi aparecer como Capuz Vermelho nas HQs do Batman em dezembro de 2004 em Batman 635. Claro, naquela época já existia uma grande especulação que o Jason Todd poderia eventualmente voltar nos quadrinhos do Batman. E isso inclusive aconteceu no início dos anos 2000 na HQ do Rush. Mas de certa forma o desenho dos Jovens Titãs previu o futuro,
porque disse que o Jason Todd poderia voltar e poderia voltar como Red X, que, né, é um nome bem parecido com Red Hood. Então eles não só previram esse negócio do Jason Todd ser um anti-herói, como também acertaram a palavra Red. Na boa, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim isso é uma previsão nível Simpsons. Contudo, essa é apenas a teoria do Mutano e nenhum dos Titãs leva ela muito a sério. Os Titãs então tentam investigar mais e conseguir capturar o X. O vilão, na verdade, está atrás de um negócio chamado de xenódio, que é o combustível da roupa. E é interessante ver que quando ele pega o xenódio, ele se autoproclama como um dos bonzinhos. Eu adoro quando o mocinho vence. No final do episódio, ele se alia ao Robin para resgatar os demais Titãs, que haviam sido sequestrados pelo verdadeiro vilão do episódio. E aqui é muito interessante ver como que os dois personagens possuem os mesmos tipos de ataques. Sabe, até parece que eles foram treinados pela mesma pessoa. Enfim, o X consegue escapar e é meio que estabelecido que ele é muito mais um anti-herói do que propriamente um vilão. Contudo, ele ficaria vários episódios sem aparecer e só retornaria na 5ª temporada, no episódio 2. E, na verdade, aqui ele só faz um cameo como um membro da Irmandade do Mal. Nesse episódio ele não fala nada e nem se explica por que ele tá ali. Foi realmente um cameo mesmo. Entretanto, o X iria aparecer em mais um episódio dos Titãs e esse seria o mais importante de todos. Pelo menos para as nossas teorias aqui. No episódio 9 dessa temporada, o vilão Ding Dong Daddy rouba uma maleta com super segredos do Robin e ele desafia os Titãs para uma corrida. O Robin diz que essa maleta é extremamente pessoal para ele, mas não é dito o que tem dentro. E especula-se que talvez tenha alguma coisa a ver com a identidade secreta dele, ou até mesmo com o Batman. E bem, os Titãs não têm outra escolha senão aceitar o desafio da corrida. O Robin vai de moto. Porém, do nada, no meio do episódio, aparece o X. E detalhe que ele tá usando uma moto muito parecida com a do Robin. Agora, por que diabos o X iria querer roubar os segredos do Robin? É só porque ele poderia pegar a maleta e depois vender por um punhado de dinheiro? Talvez. É só porque ele é o rival do Robin, eles queriam dar um rival pro Robin nessa corrida? Talvez sim, mas eu acho que não. O X até pergunta o que tem dentro da pasta, mas isso deixa ainda mais suspeitas suas ações. Então, gente, se ele fosse o Jason Todd, ele teria sido um ex-Robin antes, e por isso teria interesse em pegar a maleta. Não concordam comigo? O X parece muito obcecado em conseguir a pasta do Robin e faz de tudo para consegui-la. Tem até uma hora que o Robin fala que a pasta não vai ter tanto valor para ele. E o X responde que ele não teria tanta certeza assim. Eu tô dizendo pra vocês, Jason Todd. Perto do final do episódio, outros vilões aparecem pra pegar a pasta também. E nesse momento, o X começa a ajudar o Robin, já que ele percebe que a pasta realmente é importante pro menino prodígio. Ele derrota todos os vilões e diz que agora está quite com o Robin, já que antes o mesmo tinha sido salvo pelo herói. E então, ele some. E no final do episódio, o Robin ganha a corrida, recupera a maleta e mostra o conteúdo da maleta para os seus amigos. Mas o desenho termina aqui e a gente não sabe o que tinha dentro. E bem, depois desse episódio, o X não aparece mais nos capítulos dos Jovens Titãs, até porque logo depois o desenho foi cancelado. Talvez os produtores tivessem um plano para revelar a identidade secreta do X, mas com o cancelamento do desenho, isso nunca foi possível. Contudo, o desenho dos Jovens Titãs meio que continuou na HQ Teen Titans Go. E não confundir com o desenho que tem o mesmo nome porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é a HQ Teen Titans Go e outra coisa é o desenho Teen Titans Go. Nessa HQ, o X aparece novamente, contudo temos vários deles. Os Titãs conseguem capturar um e o levam para a base deles para desmascará-lo. O Robin tira sua máscara
e é revelado que ele é um robô. Contudo, o Robin deduz que ele é um robô impostor e não um verdadeiro. E isso leva os nossos heróis para um negócio bizarro envolvendo a Comic Con, e lá eles prendem aquele vilão do controle remoto. E essa HQ também termina sem de fato mostrar quem que era o Red X. E daí sim, ele nunca mais apareceu. Contudo, com todas essas dicas que o desenho foi dando ao longo das temporadas, será que a gente não consegue deduzir quem que era o Red X? E uma coisa que não falamos é que na versão americana, o Robin e o Red X são dublados pela mesma pessoa. Então, o seriado, de forma contínua, fica tentando mostrar que existe uma relação entre os dois personagens. E também teve um curta animado do Red X que foi apresentado no Cartoon Network. Esse é super desconhecido, mas também bem engraçado. Nela, os Titãs capturam o X e retiram a máscara dele, revelando ser Jason Todd. Contudo, isso é uma piada do programa, porque depois eles tiram a máscara de novo dele, a la Scooby-Doo, e começam a mostrar vários personagens, inclusive o Batman e o Alfred. Esse curta aí é hilário, mas não nos ajuda nem um pouquinho para descobrir quem que ele é. Contudo, existe uma outra teoria dos fãs que diz que o X não é o Jason Todd, e sim o Grant Wilson. Quem? Nas HQs, o Grant Wilson é o filho do Exterminador. Ele aparece rapidamente e luta com os Titãs e acaba morrendo. O Deathstroke das HQs jura vingança e a história segue lá. E esses são os dois grandes personagens que poderiam ser o Red X. Eu acho que o Grant Wilson faz mais sentido narrativo, contudo, para mim seria mais legal se fosse o Jason Todd. Afinal, o desenho dos Jovens Titãs nunca falou muito do Batman desse universo. E se eles apresentassem o Jason Todd, inevitavelmente eles teriam que falar do Batman. E eu também sou fã do Batman e eu queria que fosse o Jason Todd. Ponto. Olha, me parece claro que o plano original dos produtores era fazer uma temporada 6. Mas o Cartoon Network cancelou o programa por causa da audiência e pelas dificuldades em vender bonequinhos. Eventualmente, o programa ressurgiu como Teen Titans Go, mas sem nenhuma relação com o universo estabelecido pelo desenho antes. Mas Gabriel, e o desenho do Teen Titans Go? Nesse desenho o Red X já apareceu uma vez e foi citado num outro episódio, mas em nenhuma das vezes foi uma grande aparição e nunca de fato revelaram quem que ele era. Mas a questão, gente, é que eu acho que essa gag aí de quem que é o Red X ficou por tanto tempo que agora ela nunca vai ser respondida. Talvez um dia um produtor dos Jovens Titãs dê uma entrevista e diga que a ideia era fazer ele o Jason Todd ou o Grant Wilson. Mas como o desenho não teve uma 6ª temporada, e provavelmente nunca vai ter, eu acho que com certeza esse mistério nunca vai ser de fato resolvido. Sabe, chegou naquele ponto que é melhor fazer uma piada sobre quem que ele é do que de fato fazer uma história sobre quem que ele é. Entenderam? E na época, de 2005, fazer o Jason Todd como vigilante era de fato uma novidade. Mas em 2020 é um dos maiores clichês narrativos dentro de uma história do Batman. Então assim, até pra hoje eu acho que se fizessem isso não seria uma boa ideia. Mas pra época, pro Gabriel de 2005, era uma ideia excelente. O que eu acho uma grande pena, porque o desenho dos Jovens Titãs era um dos melhores desenhos que já teve no Cartoon. E pensar que existia um monte de cliffhanger para uma 6ª temporada realmente me deixa muito triste, porque a gente sabe que isso nunca vai ser esclarecido. Mas esse é apenas um dos grandes mistérios não resolvidos da história da DC. Junte-se comigo no próximo capítulo, que a gente vai falar sobre algum mistério que vocês vão comentar aí nos comentários. E esse foi o episódio número 1 sobre os mistérios da DC Comics. E aí, gostaram? Não gostaram? Querem mais vídeos como esse? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!